Talks. Women Talks. Sejam todos muito bem-vindos ao Women Talks, um programa do projeto Made by Women, dedicado a conhecer mulheres brasileiras que estão criando negócios inspiradores dentro e fora do Brasil. Eu sou a Mayara Castro, criadora e apresentadora desse podcast, que foi concebido pela Women Digital, nossa agência de comunicação digital baseada em São Paulo e em New York. Nossa intenção com o programa é fazer ecoar nossas vozes e mostrar que sim, tem muita mulher CEO fazendo a diferença no mundo e assumindo a linha de frente de negócios inspiradores. E eu digo de peito aberto que esse podcast foi sim uma estratégia para conhecer de perto o que as mulheres estão fazendo e como elas estão impactando positivamente o mundo ao seu redor. Eu tenho certeza que assim como elas me inspiram, também vão inspirar você que está aí do outro lado iniciando um novo projeto, concebendo uma nova ideia, assumindo a cadeira de liderança em uma empresa ou até mesmo para você que não tem a menor ideia dos caminhos que você precisa percorrer para encontrar o seu porquê no mundo. O que mais me emociona nas trocas que tenho com mulheres é a trajetória que cada uma percorreu, todo o aprendizado absorvido e todo o conhecimento adquirido para que elas chegassem onde hoje estão, podendo inclusive ser fonte de inspiração e referência para outras. O que muita gente não fala é que esse caminho envolve não apenas qualificação técnica, mas o desenvolvimento de habilidades emocionais às quais muitas vezes não fomos ensinadas e que tivemos que aprender fazendo. Para mim, essa é a cereja do bolo quando se fala em empreendedorismo feminino e no encontro de hoje a nossa convidada é a Renata de Souza. Esse programa foi gravado em outubro de 2024. Bem-vinda, Rê. Ai, obrigada pelo convite. Imagina. Ela que já conheceu mais de 40 países e atualmente mora aqui em Nova York, acumulando projetos no ramo de produção e empoderando outras mulheres a se desenvolverem coletivamente. Ela lidera uma comunidade de mulheres, a On Together, e assume projetos de gente muito grande. Já trabalhou com grandes nomes da música, como na turnê do Caetano Veloso com a Maria Gadu, Clarice Falcão e outros. E não para por aí. Recentemente participou da produção de 2 filmes que levam um Leão de Ouro no Festival de Cannes. Bom, para começar, conta pra gente, como que é a Ilha de Caras? E o jato da Xuxa? Como que foi dividir uma refeição com Caetano? A verdade é que a gente tá muito curiosa para conhecer a sua história e como sucedeu sua carreira até chegar nos dias de hoje. Ai, começa com uma pergunta super difícil, né? Como foi? Vou começar pela Ilha de Caras. Eu digo que a Ilha de Caras é, sabe, a fábrica de chocolate dos adultos? Uhum. Porque não é só a Ilha de Caras, não é só os artistas que você vai encontrar. Tem todo um universo de criativos por trás. Cada bangalôzinho é construído por um arquiteto. Então você entra em cada universo para visitar o que passou no imaginário daquelas pessoas que construíram e botaram a mão na massa para aquilo aparecer. A gente começa indo num voo fretado, que é tipo um private jet, mas é muito grande, que vai todos os artistas, todas as pessoas que estão indo para a ilha. E aí chega lá, estão todas as marcas maravilhosas. Tinha um massagista cego. Uau! Então, imagina a sensibilidade dessa pessoa que conhece através das mãos. Assim, eu fui pra Ilha de Caras, deve ter uns 20 anos. Uhum. Não sou tão velha assim. Mas deve ter uns 12, talvez. E naquela época, a gente não falava tanto em experiência, mas é uma experiência. Então, a gente andou de jet ski durante muito tempo, aí tinha show, aí tinha massagem. Então, todo esse universo de criativos e de sensorial é despertado naquele lugar. Então, qual é o próximo? E como foi dividir uma refeição com o Caetano? Que momento que isso aconteceu? A gente estava em Portugal e a gente sentou numa mesa e todo mundo ia pedir o que comer. E eu queria muito comer uma sapateira, que é um crab que tem lá em Portugal, característico da região. E eu não sabia. Eu disse, eu quero um crab. Quem quer dividir? E o Caetano falou, eu quero dividir. Senta aqui, Renata, do meu lado. E aí a gente foi dividir um prato de comida, né? E eu, tipo, ok, ele é meu ídolo, e como é que vai ser? Mas a gente já trabalhava junto há muito tempo. E eu já vi o Caetano um pouco como pessoa, porque depois que você conhece as pessoas, você entende que todo mundo é real, todo mundo é pessoa. E o Caetano ele tem uma sensibilidade incrível, assim, sabe? Eu lembro que quando a gente estava fazendo o lançamento do DVD, foi a primeira vez que ele me viu à tarde, porque ele é uma pessoa do dia. Então, ele olhou pra mim, eu cheguei no estúdio, né, porque onde estava sendo a coletiva de imprensa, e ele disse, mas menina, tu tem um brilho de manhã, uma energia, o que acontece? Nunca te vi assim. E ali eu entendi que eu era uma pessoa da manhã, Olha. vivendo a noite.
sabe? Então, essa sensibilidade é para além da música. É para além de sentar e trocar a comida, né? Porque quando a gente compartilha a comida, a gente compartilha segredos. Então, é como se eu tivesse aberto a minha vida, o meu segredo para ele naquele momento, e ele conseguiu entrar na minha alma e reconhecer a minha alma, que eu acho muito lindo. Que lindo. E conta um pouquinho da sua história pra gente, então, como que você chegou até a mesa do Caetano para compartilhar uma comida com ele? Como que foi, né, a sua trajetória profissional até chegar nesse momento? A minha trajetória profissional é bem distinta. Eu acho que todo mundo que vai para a área artística, eles tinham certeza que iam trabalhar na área artística. E eu nunca tive certeza. A minha primeira faculdade foi engenharia química. Nossa! E eu passei em 4º lugar na federal. Então, tipo assim, tinha uma pressão daquilo dar certo, sabe? Então, eu tive que dar o primeiro step back ali. Com 18 anos e pouquinho, eu dizer, tudo bem, eu gosto, eu sou boa, mas não é isso que realiza a minha alma. Então, ali eu fui estudar artes cênicas, de artes cênicas eu estudei cinema, e eu morei fora, e acumulando um monte de conhecimento. E eu brinco que hoje, eu acho que eu tô vivendo a síntese. A síntese de tudo aquilo que me inspirou no mundo e que me inspirou nas pessoas, sabe? Então, chegar na mesa do Caetano não foi, eu conheci o Caetano, vou ali comer uma coisa. Não, eu já vinha de uma trajetória da música há um tempo, eu já tinha trabalhado com uma das artistas que, na verdade, ela era a artista mais bombada naquele momento. Ela gravou com Tony Bennett, ela fez show com a Alicia Keys, e a gente começou junto. Então, ela enxergou em mim um potencial e eu enxerguei nela um potencial, sabe? Então, foi a minha primeira artista e ela apareceu naquele momento, né? E foi um processo de construção, assim, eu tava fazendo faculdade ainda, eu tinha voltado pro Brasil para terminar a faculdade. E aí a Maria me chama para gravar o making of dela, eu me torno produtora e eu não tinha nem me formado ainda e ela era o estouro que foi, sabe? E que é, e como diz Maria Gadu, viver 1 ano e segundos, não achar sonhos besteiras. Ai, que incrível. E Rê, você contou um pouco sobre a sua realidade já aqui, né? Mas como que você chegou? Como que você começou a viajar? Isso já era um sonho pra você? Como que isso aconteceu, assim? Gente, não. Eu venho de uma família que é a primeira geração de pessoas, talvez, bem-sucedidas, sabe? Minha avó era lavadeira, meu avô era funcionário público, meu pai estudou em escola pública a vida inteira, meu pai é negro, né? E eu vim do mix do negro com branco, minha mãe é branca, meu pai é negro. E eu passei por isso nas escolas, porque eu estudei em escolas boas que não tinham tantos negros. Então, eu sofri preconceito, sim. Eu não tive a mesma oportunidade que as pessoas e eu não sabia que eu podia viajar. Mas, quando eu tinha 14 anos, eu disse pro meu pai que eu queria ir pra Disney. E ele disse que ele não tinha dinheiro. E eu disse que até o meu aniversário muitas águas vão rolar. E ele, no dia do meu aniversário, me entregou uma carta que dizia: Renata, no Natal você disse que até o seu aniversário muitas águas iam rolar. E não é que rolaram? Ai. Você tá indo visitar o tio Sam pela gente. Que E eu fui a primeira pessoa da minha família a sair do país. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conhecer o mundo. E cada lugar que eu vou, eu faço questão de mandar um cartão postal para minha mãe, porque ela é minha inspiração para estar aqui. E eu precisei ter várias mulheres, porque eu tenho uma amiga que foi minha parceira, minha sócia, e vira e mexe, tá na minha vida, que é muito especial, se chama Alice Steinbrück. Ela já tinha conhecido o mundo. Ela vem de uma família rica, só que ela foi generosa o suficiente para me mostrar o mundo e me mostrar que eu podia. Então, através dela, por ela, eu comecei a viajar o mundo. E hoje, 42 países. Uau! Ai, gente, esse programa faz a gente chorar. Mas não pode borrar a maquiagem. Tá todo mundo chorando aqui. Rê, e o que inspirou a criação da On Together? Como que essa comunidade favorece mulheres brasileiras que estão morando aqui em Nova York? Qual foi a sua motivação para criar essa comunidade? A primeira motivação foi a minha dor. Eu tinha uma carreira, como todo mundo, como você falou aqui, e eu abri mão da minha carreira para viajar com meu marido. Viajar com meu marido também era um sonho meu, porque como eu já tinha viajado o mundo, eu sabia que eu queria morar em vários lugares. Eu já tinha morado sozinha em Londres, em Dublin, mas aceitar parar, teoricamente, a vida, né, no auge da carreira, e eu fiz isso algumas vezes,
para viver o sonho dele era muito difícil. E aí eu fui parar no México, que é um lugar que a gente fala do Brasil, mas é um lugar muito preconceituoso. O feminicídio no México é muito mais... Você pode se dizer brutal, porque não tem como dizer que é brutal, né? O feminicídio no Brasil acontece dentro de casa. O feminicídio no México acontece na rua. A gente não pode andar na rua. Eu não posso andar de camiseta, sabe, no México. Quando eu descobri isso, foi um choque pra mim e pro meu marido. As mulheres não usam saia no México. E aí eu tava no México, morando num lugar super afastado, frio, porque meu apartamento era muito frio, era muito grande, mas muito frio, eu me sentia muito sozinha. E eu comecei a frequentar as comunidades de mulheres. E nisso eu aprendi tanto com essas mulheres, sabe? Eu cresci tanto na forma do ser humano mesmo, sabe? Ali me despertou, talvez... Eu já era coach, tá? Então não posso dizer que ali me despertou a vontade de autoconhecimento. Mas ali eu entendi o que era solidão. E eu entendi que eu não queria que ninguém mais passasse por isso. Não tivesse uma rede de apoio. Então, eu trouxe isso pra mim. E eu nasci no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E eu nunca entendi, porque eu dividia o meu aniversário com todas as mulheres. Todas as mulheres recebiam flores no dia do meu aniversário. E eu achava isso muito desleal, assim, sabe? E ali eu acho que eu entendi o poder da mulher. Eu disse, não, eu não nasci nesse dia por acaso. E se eu passei por isso, agora as mulheres não vão passar mais. E aí eu cheguei aqui, e aqui eu tinha uma rede de apoio. Eu tenho, né? Meu melhor amigo já morava aqui há 20 anos. O melhor amigo do Nico mora aqui. O marido dele, que é a minha BFF, a gente faz Girls Night Out, eu e o Jeff, eu tinha, sabe? Eu fui apresentada por mulheres que foram apresentadas para mim por mulheres dessas comunidades. Então tinha uma rede muito grande, mas eu disse, não é sobre mim. Agora é sobre a outra mulher. Então, vamos lá. Vamos fazer dessa experiência mais palatável, mais harmônica, mais gostosa para todo mundo. E quais são as principais bandeiras da On Together? E como que elas se refletem nas atividades da comunidade? Em primeiro lugar, a conexão profunda. Então, entrar na ON é saber que você vai mexer na sua estrutura. Porque nada que eu faço na vida é superficial e profundo de autotransformação, sabe? Então, isso é a primeira coisa onde conexões profundas acontecem, é a ON. E as minhas bandeiras, os meus alicerces, as minhas perguntas quando eu vou fazer qualquer coisa para a ON vai levar liberdade financeira? Vai levar liberdade emocional? Vai levar liberdade social para as mulheres? Se uma dessas três tiver yes, a gente go on e faz mão na massa, e a gente ajuda, e a gente cria junto, e a gente faz acontecer. Eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre o impacto da ON, especificamente das meditações que você realiza. Inclusive, uma das nossas convidadas visualizou o seu negócio em uma dessas meditações e eu achei muito impressionante. Como que você descobriu essa ferramenta e como você descobriu que essa ferramenta poderia ajudar as mulheres? Como que funcionam essas práticas? Essas práticas, elas são, como eu falei no início, a síntese. Então, eu estudei artes cênicas, e eu não estudei artes cênicas, eu acho, porque eu queria ser atriz, mas porque eu queria entender o ser humano. E eu entendi que cada ser humano é um. Parafraseando Danny Black, todo ser é um, cada um é uma peça do quebra-cabeça. Então, como eu traria para as mulheres, ou para quem quer que fosse, sabe, a missão dela, o propósito dela, quando todo mundo tá copy and paste. Todo mundo tá querendo reproduzir uma fórmula de sucesso. E cada um tem o seu sucesso, a sua missão. Eu peguei todas as ferramentas do coaching, do marketing, e transformei elas em meditação para que a pessoa possa sensibilizar a alma e descobrir o que a sua alma está te conduzindo a fazer. Não é o racional, não é o mental, não é o que a sua vizinha está te pedindo, não é o que seu marido está te pedindo, não é o que o mundo está dizendo que vai funcionar. Porque se o mundo está dizendo que vai funcionar, imagina se todo mundo fizer a mesma fórmula, vai funcionar? Não vai, gente. Aí eu peguei e adaptei esses exercícios em forma de meditação, comecei a facilitar, e aí um dia a Keila,
disse pra mim que a minha meditação tinha transformado a vida dela. E eu disse, mas como assim? Aí eu tenho aqui gravada. E ela tinha essa meditação gravada e salva. E ela fez a arte pra mim. E ela botou, sabe, todas as perguntas que eu fazia durante a meditação aparecendo. E ela trouxe e eu disse, uau, é isso mesmo? Aí ela disse, é. E ela esperou eu estar pronta. E eu acho que a maior diferencial da mulher é ter empatia e saber qual é o momento dela poder dar a luz pro projeto dela e pro brilho dela. E a Keila me ajudou a ver isso. Legal. Você tem alguma outra história marcante das mulheres da ON, assim, para compartilhar com a gente? Eu vou trazer da própria meditação. Um dia a gente facilitou essa meditação, porque a Lari também é outra incentivadora dessa meditação. Ela fala, Renata, faz a meditação. Eu vou gravar um vídeo pra você patrocinar a meditação. E eu fico, tá. Aí um dia eu fiz essa meditação, só que eu fiz pro projeto, pra empreendedora, que é como eu sempre faço. Ela foi criada pra mulher empreendedora, pra ter os insights, pra ela poder visualizar quais são os próximos passos do negócio dela. E aí chegou uma mulher para esse encontro e a mulher disse, eu não sou empreendedora, eu trabalho no RH, Andréia. E aí, Renata, mas eu queria fazer. E eu não sabia que era de empreendedora, eu não li, desculpa. E eu disse, não, tudo tem um motivo. Você topa fazer a meditação como se você fosse o seu próprio projeto? E ela, topo. Então a gente pega um papel e bota o nome do projeto no meio, eu pedi para ela botar o nome dela no meio. E ontem mesmo, ela veio me agradecer e falar da meditação numa mesa que a gente estava e dizer que quanto transformou, porque ela era puérpera, ela tinha se anulado e ali ela começou a se ver, enxergar o que queria para dali para frente da vida, esse equilíbrio e mais ainda, ela descobriu que isso abriu a intuição dela. Então, ela começou a ver não é prever, sabe? Tem intuição do que as coisas que iam acontecer. Inclusive com o filho dela. Uhum. Então, é muito legal perceber que essa ferramenta ela não está disponível só para empreendedor. Uhum. Ela está disponível para qualquer pessoa que se disponibilize a encontrar consigo mesmo, com seu propósito e com a sua missão. Uhum. Inclusive, a Rê acabou de citar aqui a Lari. A Lari foi a pessoa que eu mencionei quando falei que a meditação foi transformadora. E se você não ouviu o programa com ela, eu recomendo que você escute o programa com a Larissa Rinaldi. A Lari é maravilhosa, é um exemplo, gente, porque ela é determinada, ela vai, ela faz acontecer, ela faz contato, conexão, muito inspiradora pra mim. Segura essa mulherada, né? Aliás, não segura não. Segura não. Vamos voar. Como diz Clarice Falcão, a Rê, ela deixa os meus sonhos voarem muito alto, mas não tão alto a ponto de se perderem. Então, é sobre isso. A gente vai deixar as mulheres voarem nos seus sonhos, mas não tão alto a ponto de se perderem. Sim, elas vão trazer para o mundo todos os sonhos. Agora, me conta o seguinte, como que você monetiza o seu trabalho se a ON é uma comunidade gratuita? Os eventos que você produz são sua principal fonte de renda? Existem outras frentes? Existem outras frentes. De A a Zinco, assim. Eu tenho um estúdio em São Paulo, que foi uma coisa também super inovadora, tem 16 metros quadrados, na Lorena com 9 de julho, eu queria o menor de todos, porque eu queria que fosse inteligente, não sei o quê. Percebi que o mercado não estava preparado para um estúdio inteligente, porque as pessoas vêm, né, no próprio apartamento, meu apartamento, as visitas, elas não têm coragem de ligar meu iRobot, sabe? Então, eu percebi que tinha que ser de outro jeito, mas é uma fonte de renda. Eu tenho trabalho de mentoria, de coaching, que é uma fonte de renda. Eu tenho a produção, então tem produção de eventos, produção de filme, tenho percentual na carreira de artista. Eu sou muito diversa, respeitando a minha alma que é diversa. Não tô dizendo que ninguém tem que ser diverso, mas eu tô dizendo que foi como eu me encontrei. E tem cada hora um tá no foco, sabe? É tipo uma novela, que tem um personagem principal, mas tem uma sub-história rolando, e aí a gente vai vivendo cada história de cada personagem, se conectando. E também é assim com as minhas fontes de renda. E eu tenho um exemplo incrível que você conhece. Eu quero conhecer a Lala. Quem puder, me apresenta. Que é
as 4 formas a fluxonomia 4D da Lala, né? Que são as 4 formas de recurso. Recurso cultural, que são valores, criatividade. Recurso ambiental, que é o próprio corpo da pessoa. Recurso social, que são as comunidades, é a ON, né? E é também comunidade na internet, e é também outros tipos de comunidade. E tem a questão do capital social, do capital cultural, do capital humano. Então, ser abundante não é só ser abundante financeiramente. É ser abundante em todas essas 4 esferas. E a minha renda também vem dessas 4 esferas. Olha que demais. Muito bom. Isso que você trouxe sobre as suas diferentes fontes de renda conecta muito com a próxima pergunta, que também conecta com Nova York, né? Eu percebo que é muito comum aqui as pessoas terem mais de um trabalho. Para mim, que sempre fui múltipla e nunca consegui me colocar dentro de uma única caixinha isolada, conhecer essa realidade foi algo libertador. Por mais que eu já empreendesse há muito tempo e já tivesse diferentes tipos de cliente e tudo mais. Você também se considera multipotencial? Ai, super. E, inclusive, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz teste vocacional, porque eu não sabia para que eu ia fazer vestibular. E aí eu fiz... quando chegou o resultado, eu toda animada, abri o resultado, e aí eu era polivalente. E quando eu vi aquilo, eu chorava, juro. Todo mundo tem problema, assim, tipo, não vou passar no vestibular. O meu não era não vou passar, não sei o que eu vou fazer. E eu chorava mesmo, sabe, de lágrima correr. E eu lembro que a Lorena, minha amiga, que é minha amiga aqui, né, de longa data, desde essa época, eu lembro que ela me abraçava e ela dizia, calma, Rê, calma, Rê, calma, Rê. E aí eu fui e fiz vestibular, que eu disse, Deus vai resolver por mim. Aí eu fiz vestibular para engenharia química, para enfermagem e para direito. E aí eu disse, todas as áreas, Deus resolve para mim. Eu passei nas 3. E aí eu dizia assim, cara, o que eu vou fazer? E além de tudo, eu fiz vestibular para não passar pro primeiro semestre para engenharia. Porque senão meus pais, todo mundo, o mundo ia dizer, vai fazer engenharia. E eu passei pro primeiro semestre. E eu passei em 4º lugar. E aí eu disse, putz, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu fiz 1 ano de faculdade e eu entendi que ali não era o meu lugar. E aí eu disse, vou morar no Rio, porque é o lugar que tá me chamando. Então eu fui muito atrás da energia que eu precisava naquele momento. Eu precisei contar uma história para meus pais, desculpa, pais. Que eu ia estudar artes cênicas. Nem era o meu sonho estudar artes cênicas, mas era a única coisa que eu acho que não existia tão forte, a cultura de TV pros pais, sabe? Aquela deslumbre. Então eu fui fazer artes cênicas no Rio, e aí eu fiz artes cênicas, fiz cinema, E até hoje eu sou muito boa com números por causa da engenharia. Sou muito grata, porque quando eu me tornei empresária, aqueles números serviram muito e servem até hoje. Então, ser múltipla é possível nos Estados Unidos e também é possível no Brasil. Guarda isso no coração. Se você é múltipla, acolhe a sua multiplicidade. Perfeito. Sucinta e cirúrgica, eu diria. Diante dessa multiplicidade toda e de todas essas frentes que você abre, né? Todos esses caminhos abertos na sua vida, como que você equilibra a sua vida pessoal e profissional? Uma pergunta muito boa. Hoje eu acho que eu equilibro ela bem. Eu fui casada anteriormente e uma das razões pela qual meu casamento não deu certo anteriormente foi o quanto eu era workaholic. Eu não entendia o mundo fora do meu trabalho. Eu viajava todos os finais de semana. Durante 4 anos e meio, eu passei 2 finais de semana em casa, no Rio. Eu perdi todos os aniversários da minha mãe, que é a coisa mais importante na vida da minha mãe. E hoje, eu tive coragem, que nem eu falei no início, de pausar a minha vida para viajar o mundo, que, aliás, eu não pausei. Isso é uma história para o próximo capítulo. Eu descobri uma nova forma de fazer e eu continuei trabalhando. E ali eu comecei a trabalhar online, bem antes do mundo se tornar online, porque foi em 2017 que eu comecei a atender online. Eu trouxe esse produto, que era o produto de gestão de carreira artística para a mulher empreendedora. Adaptei o produto para funcionar na mulher empreendedora, para funcionar na população que não teria uma visibilidade assim como artista. E aí, com o tempo, eu fui entendendo o que era prioridade. Eu dei uma pausa, eu servi ao meu marido e fui acumulando conhecimento. E hoje eu consigo equilibrar. A gente tem um dia na semana que é nosso e a gente sai descobrindo Nova York. Eu
evito muito trabalhar final de semana, porque é nosso. É meio meu sacred space, sabe? Com meu marido. É a hora de dar o protagonismo pra minha relação amorosa, pra minha relação com o Nico. Muitas vezes eu faço detox de telefone, então eu desligo o telefone sexta-feira e eu ligo de novo na segunda. Minha família fica desesperada, desculpa mais uma vez, mãe. Ela liga pro Nico, porque, tipo, a Renata não vê o telefone, a Renata não tá no Instagram, sabe? Faço detox de Instagram, quando eu sinto que eu tô gerando uma ansiedade maior do que agregando, né? Então, hoje eu vivo esse equilíbrio com o Nico e eu peço que me chamem, até pras minhas amigas, me lembra quando eu passar do limite. Porque é muito fácil a gente passar do limite. Só ensinaram pra gente que é importante valorizar o trabalho. Mais nada. Então, me lembra Mayara, me lembra Lari, me lembra qualquer mulher, sabe? Pode me chamar no Instagram. Olha, você tá muito ativa no Instagram. Você tá demais. Desliga um pouquinho, Renata, vai aproveitar a vida. Esses dias uma amiga minha falou isso pra mim. Ela falou, Mayara, a vida não é só produção, não. Para de querer produzir, se dá um tempo, descansa. E é isso, né? Tanta energia, tanto cenário inspirador, é tanta coisa que a gente tá o tempo inteiro consumindo, né? Mas é importante a gente fazer esse esvaziamento, até para viver um pouco o ócio produtivo e poder criar a partir do ócio, né? E o que eu acho muito interessante você ter trazido isso, que a gente como mulheres, a gente é cíclica, né? A gente é mulher de fases. Então, observar o seu próprio ciclo interno, eu digo que é um outro propósito uma regulação hormonal. A mulher que convive com outras mulheres, elas lunam, que é a menstruação no sagrado feminino, juntas. E elas não passaram a menstruar juntas agora nesse século, não, gente. Isso é desde a época que a gente era nômade. Então, a gente tem uma regulação de produtividade. Quando eu tô muito produtiva, se a gente estiver convivendo juntas, você vai estar muito produtiva. Então, a gente vai ser muito assertiva. Então, quando eu estiver também no momento que eu vou estar lunando, que eu vou estar mais quietinha, cuidando do meu corpo, você também. E aí, sim, é a hora da gente nourish a gente mesmo, sabe? Nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa mente, ouvir o nosso corpo. Gente, quando a gente menstrua, que sai blocos de sangue, é sinal de que a gente não limpou o suficiente no ciclo passado. Isso é Vamos lá, olhar para isso. Sim, a gente... Olhar o sangue da gente é muito importante. O sangue é para ser vermelho. Ele não é para cheirar. Então, se ele tem blocos, aquele bloco é da menstruação passada, da lua passada, que você não evacuou, você não limpou todo o seu útero. Então, ele desprega camadas inteiras, sabe? E aí, se a gente tá regulada, sabe? Respirando, se respeitando, a gente vai menstruar melhor, a gente não vai ter TPM. Qual a quantidade de TPM que tá aumentando no mundo, sabe? Por quê? Como diz uma amiga minha, Cris, gosto de dar nome pra todo mundo. A Cris é médica, psiquiatra, e ela fala, TPM é tempo pra mim. Então, vamos dar esse tempo pra gente se autorregular, se conectar, saber e viver a nossa missão, de fato. E viver também o casamento, se essa for a missão. Rê, você sente que você já tá vivendo o futuro que você sonhou um dia? E quais são os seus planos para o verdadeiro futuro? Ai, eu super tô vivendo o que eu sonhei. A primeira vez que eu pisei em Nova York, eu tinha certeza que eu vinha morar aqui. E eu tava, né, como eu falei, num outro casamento, que o cara era funcionário público. Então, eu não conseguia vislumbrar morar aqui. E aí, o final placement meu e do Nico é onde? Em Nova York, sabe? Então, viver aqui, apoiando mulheres, vivendo projetos de mulheres, trazendo 3 artistas brasileiras para exporem aqui, com 178 mulheres na comunidade, empoderando, com mais de 50 eventos em 2 anos, empoderando essas mulheres, vivendo, sabe, transformando a vida dessas mulheres e transformando a minha ao mesmo tempo. Porque eu não teria feito o filme que foi para Cannes se não fosse uma mulher da comunidade da ONU que me chamou, me pegou pela mão e disse, vamos, você é produtora, você produz filme, você produz música, você produz qualquer coisa. Você é boa nisso e você vai. Eu não teria
aberto a minha casa para mulheres se eu não conhecesse a Cacá há 15 anos atrás, sabe? E não amasse a arte dela, não tivesse a arte dela. Porque eu mostro pro mundo o que eu consumo, sabe? Não, você não vai me ver fazendo aqui propagandinha de coisa que eu não uso. É muito verdade. O que eu amo, eu amo. Se eu te dou um elogio, é de verdade, sabe? Se eu te faço uma crítica, também é de verdade. E é sempre para melhorar. Então, eu tô, sim, vivendo esse momento. E os planos para o futuro é que a ON se torne um negócio sustentável, porque hoje ela não é. Hoje é como se fosse um voluntariado, sabe? Eu nunca tive ganho, ao contrário, eu tive muito gasto com a ON nesse tempo. E que ela possa continuar tendo a parte gratuita, mas que a gente possa construir uma ON, ou várias ONs, porque meu sonho é grande, né? A Apple, né? Que tem Apple, iTunes, iMusic, iCloud, eu quero ter ON Events, ON Social Media, ON Agents, ON tudo. Mas então, o sonho agora, né? O próximo passo é a gente abrir um aplicativo que vai ter comunidade, que vai ter mais recurso, que vai ter mais interatividade, que vai ser mais amplo para todas as mulheres brasileiras do mundo que, como eu, estiveram sozinhas, possam ter amigas que possam regular hormonalmente. Maravilhosa! Se você pudesse dar um conselho para uma mulher que está ouvindo a gente agora, qual seria? Rede de apoio. A mulher, né, como eu falei, regula com a mulher. A mulher empodera a mulher. Não tenha medo de falar os seus planos, porque não existe roubar ideia de ninguém. Porque do jeito que você vai fazer é diferente do jeito que eu vou fazer. É diferente do jeito que a Lari vai fazer, do jeito que a outra Lari vai fazer, do jeito que cada mulher tem a sua medicina, gente. Nossa missão é a nossa medicina. Então entregue ela pro mundo, não guarde ela pra você. Show. E para finalizar, Rê, quero te pedir uma indicação de conteúdo que você consumiu recentemente e gostaria que todo mundo que está ouvindo a gente consumisse também. Pode ser um livro, um filme, um podcast. E também uma indicação de uma mulher empreendedora que você gostaria de ver aqui com a gente no próximo programa. Uau! Como eu falo que todo um é um, cada um é uma peça, eu vou dar uma dica de cada um, porque eu percebo que a mulher brasileira, o homem brasileiro, a população brasileira tem dificuldade de ler. E pra mim, eu também tive. Eu sou uma pessoa que consome muito livro em forma de audiobook e consumo muito o que eu gosto. Não me sigam no Goodreads, porque vocês vão ver muita coisa que não é legal. Só porque eu amo, eu gosto, acho distração, sabe? Leitura hoje em dia, ouvir audiobook. Treino inglês, que eu acho muito importante. Eu tenho hoje a possibilidade de ler em 3 línguas, né? Então, eu leio na língua original, se é espanhol, eu leio em espanhol, inglês eu leio em inglês, português eu leio em português. Faço sempre questão de ler pelo menos um livro de autor contemporâneo brasileiro por ano, ou autora. E eu vou trazer um livro que você vai precisar de ressignificar, chama The Artist's Way, O Caminho do Artista, e você troca artista, a palavra, para alma. O caminho da alma. Porque se você trocar, ele serve para qualquer pessoa. É emocionante, ele tem uma coisa prática que para mim é essencial, eu sou uma pessoa prática. Todas as minhas casas, né, de carreira, de finanças, de trabalho estão em fogo, então estão no do. Se não tiver prática, para mim não vai rolar. Aí, então, filme, eu vou falar da Corrente do Bem, porque move a minha vida. Eu faço uma coisa boa pra você agora, você vai fazer pra outra pessoa, que a outra pessoa vai fazer pra outra, e a gente torna uma grande corrente do bem. E eu vivo isso há muitos anos. Eu tenho uma história linda com uma mulher que eu conheci em Cartagena, e eu ajudei ela a chegar de volta no país dela, porque ela não conseguia comprar uma passagem. Eu comprei confiando nela. Aliás, isso também é importante, a gente reacender a confiança que a gente tem na gente e no mundo. E ela, quando eu cheguei em Hong Kong, ela me levou para um médico, que foi o único médico que conseguiu me fazer dormir. Outra coisa, se vocês souberem como fazer dormir, me ajuda. Porque é a workaholic que não consegue dormir. Mas ele conseguiu me fazer dormir com umas ervas. E ele não falava nem inglês. E ele me deu todo o tratamento, tudo de graça, porque ela ajudou ele a conquistar o espaço dele lá. E eu ajudei ela. Então ele disse, um payback para ela. Então, esse filme é transformador, façam bem, sem olhar quem, e não esperem de volta, porque virá de outra pessoa. Podcast, aí eu vou para os sócios, eu sou apaixonada pelos sócios.
be curious, not judgmental. Então, não seja curiosa e não julgadora. Seja curiosa e não julgadora. Então, é isso. Pega dos sócios também essa mulher que me inspira, Malu Perini. Ela fala tanto dos sucessos quanto dos fracassos dela. E é muito importante saber que para chegar em qualquer lugar, você vai fracassar e tudo bem. Então, próxima convidada, Malu Perini, venha aqui em Nova York. Show! Nosso programa está chegando ao fim. Rê, muito obrigada por essa conversa enriquecedora sobre os assuntos que vão muito além de business. A gente precisa muito de papos como esse. Esse podcast foi realizado pela Women Digital, nossa agência de comunicação digital criada por mulheres. O roteiro é da Sara Fabril, a direção e apresentação é da Mayara Castro, a produção executiva é da Larissa Carboni e o estúdio de gravação, PT Knitwear Studio, foi concebido pela Sam Small. Obrigada a você que nos ouviu até aqui e até o próximo programa.